Força no movimento circular. O que seria força no movimento circular? Em toda a trajetória, curva, curvilínea, vai ter sempre uma força atuando para o centro. Essa força dá-se o nome de força centrípeta para o centro. Sempre que um objeto realizar uma trajetória curva qualquer, atua sobre ele uma força resultante, que tem uma direção e sentido para o centro, denominada força centrípeta. Então, essa força que atua para o centro de uma curva dá-se o nome de força centrípeta. Aceleração normal e aceleração tangencial. O que seria isso, moçada? Quando o corpo realiza uma trajetória curvilínea, a sua velocidade sofre sempre uma variação de direção, podendo ou não sofrer variação do módulo. Sabe-se que o agente responsável por produzir a variação da velocidade é a aceleração. Então, quem varia a velocidade vai ser quem? A aceleração. Ao realizar uma curva, esta aceleração pode ser decomposta em duas. Quais são elas? A aceleração tangencial e a aceleração normal. O que é que cada uma delas se refere? Vamos ver? Então, a aceleração tangencial é a componente da aceleração que atua na mesma direção do vetor velocidade. Tem por finalidade produzir a variação do módulo da velocidade. O modo da aceleração tangencial recebe o nome de aceleração escalar. A aceleração tangencial, moçada, ela tangencia a trajetória. Ela toca em apenas um ponto a trajetória. Como se você traçasse um círculo e ela está tangenciando. Tangenciar é tocar em apenas um ponto. A aceleração normal é a componente da aceleração que atua perpendicular ao vetor velocidade. Tem como finalidade produzir a variação na direção e no sentido da velocidade. O modo da aceleração normal é denominado aceleração centrípeta. Então, a aceleração normal ela está se relacionando com a aceleração centrípeta. Não esqueçam jamais disso. E quem é a aceleração centrípeta? É v ao quadrado sobre o raio, ou seja, a velocidade ao quadrado sobre o raio. E não esquecer, quem está trabalhando com movimento circular uniforme, força no movimento circular uniforme, e esse movimento ele tem aceleração. Por quê? Por que tem aceleração? Porque tem a variação da direção, do sentido da trajetória. Está variando o sentido da trajetória. Logo, como está variando o sentido da trajetória, vamos ter aceleração. Ok, moçada? Aqui, ó. Cálculo da resultante centrípeta para algumas situações cotidianas. Nós temos uma situação de uma curva aí plana. Nessa curva plana, nós temos aí força-peso para baixo, temos a normal para cima. A força de atrito ela vai atuar contra o deslizamento. Então, como está na horizontal, se a gente for analisar vetorialmente, verificaremos que o peso vai ser igual à normal e a força resultante será igual à força de atrito. Mas quem é a força resultante, gente? É massa vezes aceleração. Que aceleração a gente vai estar usando? A aceleração centrípeta, perfeito? Numa curva de um avião também, se a gente for olhar aí, ó, quais são os vetores que estarão atuando sobre ele? Tem o vetor peso para baixo e temos o vetor sustentação do ar para cima. Como tem uma curva, temos também a força centrípeta atuando para o centro. Se olharmos atentamente, teremos um triângulo retângulo aí, no qual a gente pode estar trabalhando facilmente com as componentes desse triângulo. Aqui, numa depressão e numa lombada, nós temos a situação aí que temos uma depressão e uma lombada. Posteriormente, a gente vai ver como é que fica aí. Como seria a fórmula disso, né? Então, vamos lá. Na horizontal, o peso é igual a normal. O peso é igual a normal. Então, na posição A, o peso é igual a normal. Na situação B, se formos olhar vetorialmente, já temos uma curva. Na situação B, como é que vai estar essa toa, professor? Essa curva vai estar atuando da seguinte forma: o peso vai estar para baixo, a normal vai estar para cima. E a força resultante também vai estar para cima, porque é para o centro da nossa curva.
né, que a força centrípeta está atuando por cento da curva. Então, vamos ter força centrípeta para cima, vamos ter normal para cima e peso para baixo. Já na situação C, vamos ter a normal para cima lá, né, e o peso vai estar atuando para onde? Para baixo. Perfeito, professor, perfeito, professor. Mas vamos analisar aqui, ó, como é que vai ficar a situação mais fácil para a gente notar aqui, ó. Então, analisando aqui a depressão e a lombada. Ao analisarmos a depressão, verificaremos que a normal está para cima, a força centrípeta está para cima, porque é um movimento circular uniforme, vai atuar para o centro da trajetória e o peso para baixo. Analisando os vetores, ficaremos com dois vetores para cima e para baixo. Logo, força centrípeta mais normal vai ser igual ao peso. Se isolamos a força centrípeta vai ser igual ao peso menos ao normal. Quem é força centrípeta, como já tinha dito anteriormente, é igual a massa vezes aceleração. Quem é massa? M. Quem é aceleração? V ao quadrado sobre o R. Perfeito? Perfeito? Peso, massa vezes gravidade vezes a normal. Já na lombada, analisando vetorialmente também ficaremos com peso para baixo, a força centrípeta para baixo. Por quê? Por que para baixo, professor? Porque se a gente for fechar aí uma circunferência, verificaremos que o centro da circunferência está para baixo. E a força centrípeta atua por centro da circunferência, então sempre por centro, né? E a normal para cima, então temos dois vetores para baixo e um para cima. Fica força centrípeta mais o peso igual a normal. Isolando força centrípeta, vai ficar força centrípeta normal menos o peso. Novamente, mv ao quadrado sobre r igual a n menos mg. Perfeito, moçada? No globo da morte também é semelhante. É analisar vetor, gente. Analisar vetor. Analisando a situação da figura aí ao lado, verificamos que eu tenho a normal para baixo. Por que normal? Porque ele está em contato com a superfície. Ó, para baixo, peso para baixo, aceleração por centro. Como é que vai ficar essas relações aqui? Ó? Simples. Ó, no globo da morte, né, temos algumas situações para serem pensadas. No fundo do globo da morte, na parte de baixo do globo da morte, temos o peso para baixo, a normal para cima e a força centrípeta para o centro. Beleza, moçada? Analisando vetorialmente aí, ficaremos com o seguinte: força centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. Normal menos o peso. Na parte do globo da morte, lá no topo, lá em cima, a normal vai estar para baixo, o peso para baixo, a força centrípeta para baixo. Logo, a força centrípeta é igual ao peso mais a normal. Agora, velocidade mínima de segurança. O que seria isso? Seria o seguinte, quando um motoqueiro vai dar um giro no globo da morte, ele não apenas arranca a moto e dá logo um giro, ele tem que adquirir velocidade para poder dar esse giro com segurança. Como é que ele vai adquirir essa velocidade? Seria essa velocidade mínima. É quando a normal tende a zero. Ou seja, a normal vai tender a zero. Se a normal vai tender a zero, a força centrípeta vai ser igual ao peso. Então, velocidade mínima de segurança, a força centrípeta fica sendo igual ao peso. Pêndulo cônico. Pêndulo, você tem um objeto, você gira, né, um barbante numa pedra e gira esse barbante, né? Ao girar, verificaremos que vai ter o peso atuando para baixo, a tração, força tração no sentido do barbante e a força centrípeta, a força resultante, que é a força centrípeta, para o centro da nossa trajetória. Mas como é que a gente vai analisar isso aqui, Rogério? Novamente teremos um triângulo aí, ó, um triângulo retângulo, tem um peso que está para baixo, tem a tração e tem a força centrípeta para o centro. E tem um ângulo alfa aí, ó. Se a gente for analisar facilmente, verificaremos que o seno do ângulo θ vai ser igual a força centrípeta dividido pela tração. Ou seja, porque seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa no meu triângulo? A tração. Quem é o cateto oposto? A força centrípeta. Se fosse analisar o cosseno é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O peso dividido pela tração. Simplória. Semelhante aqui, ó, se a gente for analisar uma situação como essa do pêndulo também, uma situação na qual
quando ele passar pelo ponto mais baixo, aí a gente pode verificar também que tem o seguinte, aí você está circulando, agora não está só no movimento de vai e vem. Verificaríamos o seguinte, que na parte mais baixa, a tração é maior que o peso. Então, a força resultante seria a tração menos o peso. Porque se verificamos, quando ele passa pela parte mais baixa, a tendência dele é subir. Se a tendência é subir, é porque tem uma força que está para cima que é maior que para baixo. Logo, a força resultante vai ser tração menos o peso. Mas a força resultante é massa vezes aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Já no topo, na parte de cima, lá em cima, na parte mais alta, se a gente fosse analisar vetorialmente, aí ficaríamos com a seguinte relação. Força resultante vai ser peso mais atração. Peso mais atração é igual a mv ao quadrado sobre R. mv ao quadrado sobre R. Quando um móvel realiza um movimento circular uniforme, a resultante das forças que agem em uma direção radial, ou seja, circular, ou seja, tem direção do raio da curva para o centro, do sentido para o centro. Ou seja, nós temos aí um movimento circular que dá determinando que a direção é do raio, sentido para o centro da curva, ou seja, a força vai ter sentido para o centro da curva. Aí nós temos a situação do globo da morte que nós já vimos, perfeito? Da parte mais alta, parte mais baixa, parte mais alta, parte mais alta. Ok, queridos? E numa curva plana, eu falei para vocês que na curva plana, anteriormente, que nós teríamos o peso para baixo, a normal para cima e a força centrípeta atuando para o centro da nossa curva. A força de atrito, ela atua contra o movimento. Ou seja, se o carro tender a sair, a força de atrito vai impedir, porque ela será igual à força resultante. Então, a força centrípeta, que no caso seria a nossa força resultante, é igual à força de atrito. Igualando as fórmulas, ficaremos com a velocidade máxima de segurança, sendo a raiz quadrada de μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o raio, vezes a gravidade. Mas analise só, que é só vetor, só análise vetorial. O pêndulo simples nós já vimos na parte mais baixa também, como ele tende a subir, a tração é maior do que o peso. Então, força resultante, tração menos o peso. Tem um exemplo, posteriormente iremos fazer em sala. Curva inclinada. Rogério, onde é que tem isso? Lá nos circuitos ovais. Nos circuitos ovais temos uma situação como essa. Por que isso? Porque vai aumentar a força de atrito, fazendo com que o carro consiga alcançar maiores velocidades, Maiores velocidades. E aí nós temos vetor peso para baixo, a normal formando um ângulo 90 graus com a superfície, e temos que decompor o vetor normal. Quando fazemos a decomposição do vetor normal, ficaremos com a seguinte relação. O peso vai ser igual a componente da normal do eixo Y, enquanto a força centrípeta será igual à componente da normal em relação ao eixo X. Ok, queridos? Então, um beijo, um queijo.